Meus irmãos, eu quero reler apenas os versículos de números 12 e 13. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, você pode fazer isso. Agora a gente lê juntos aí na nossa mídia, versículos 12 e também o de número 13. O texto sagrado diz: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse é um texto maravilhoso, todo o salmo. Eu li tantas vezes esse salmo, e o Senhor falou ao meu coração algumas coisas que eu nunca tinha percebido, e eu quero compartilhar com a igreja. Introdutoriamente e bem rápido, dizer que alguns estudiosos da Bíblia chegam a afirmar que este salmo é um salmo anônimo, não se declara o seu autor. Porém, outros atribuem a autoria desse salmo ao rei Ezequias, quando enfrentou a invasão assíria e teve que lidar com aquela terrível enfermidade a qual o Senhor curou. Porém, eu quero concordar com um estudioso do Antigo Testamento chamado Russell Bullock, é o Clarence, é um estudioso abençoado. Ele diz o seguinte, e eu, depois que li este salmo várias vezes, eu quero concordar com ele. Ele disse o seguinte, abre aspas, aqui não sou eu que estou dizendo: ao que tudo indica, o Salmo 116 pode ter sido recitado quando toda a congregação de Israel estava reunida no novo templo de Zorobabel, dedicado em 516 a.C., no culto de ação de graças, para celebrar a libertação de Israel do exílio. Glória a Deus. Eu fico pensando naquele culto. E é interessante notar, meus irmãos, que o Salmo 116 não é somente um relato da experiência do povo de Israel, mas da experiência do próprio salmista, ou ambas as coisas. E eu ainda vou mais adiante, que também aponta para a nossa experiência, a nossa jornada de fé. E eu acredito que parece que toda a cena deste salmo, ela se passa por ocasião daquela inauguração solene, daquela celebração de retorno do Egito. Uma coisa, todos os estudiosos concordam, que o Salmo 116 é considerado uma parábola que diz respeito ao retorno do exílio, ao retorno do cativeiro, mas que também aponta para o tempo em que o povo de Deus esteve no exílio. E por ser uma parábola, diversos registros da jornada do povo de Deus ali, meus irmãos, apontam também para os registros da nossa jornada pessoal de fé, da jornada de cada um de nós. Foi isso que eu pude perceber. E daí o Senhor nos inspirou o tema da mensagem que queremos compartilhar com a igreja hoje: registros da nossa jornada de fé. Todos nós que estamos aqui tem os seus registros da jornada. Acabamos de ver uma retrospectiva aqui dos registros da jornada de 2024 da nossa AD Templo Central. E pela graça do Senhor, o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra. Eu quero comentar com a igreja, desejo comentar alguns desses preciosos registros. Anotei alguns, não são muitos. O primeiro deles, registros das experiências do exílio. Registro das experiências do exílio, dentre eles sofrimento e tristezas. E aí você já está com a sua Bíblia aberta, nós vamos até o versículo de número 6. A gente pode ver nesse contexto dos versículos 1 a 6, amados irmãos, igreja do Senhor, como se fosse uma moeda, vamos dizer assim, uma moeda espiritual, os dois lados. De um lado você pode ver que o exílio foi um tempo de morte, um tempo de dor, um tempo de aflição, de angústia, um tempo de tristeza, um tempo de sofrimento, e a gente vê isso no versículo 3, acompanhe rapidamente comigo. Laços de morte me cercaram,
Angústias do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Você vê que a figura do salmista se confunde com a figura do povo, mas o contexto é o contexto do exílio. E do outro lado desta moeda, que eu percebo como se fosse uma moeda espiritual, você tem já a volta do exílio, a salvação concedida pelo Senhor. E no versículo 6 você lê comigo o seguinte texto: o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Glória a Deus. E o que o Senhor me fez entender é como se houvesse, e na verdade havia, um ciclo de morte e de vida. A morte representada pela escravidão, lá no exílio, e a vida representada pela libertação. Isso você vai observando dos versículos 3 até o de número 9. Mas permita-me ler essa escritura do versículo 3, que eu vou me ater mais nesse texto, na Bíblia da Nova Versão, na NVT, na versão transformadora, dá uma clareza assim, um tom mais especial. Leia comigo: a morte me envolveu com as suas cordas, e terrores da sepultura me dominaram. Não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Ele está falando do tempo do exílio. Ele, na NVT, fala de terrores da sepultura. Na NAA fala das angústias do inferno. Tanto uma expressão quanto a outra se refere à dor, a sofrimento, à angústia, à aflição terrível. Então, nessa versão você percebe, lá na NVT, uma pessoa enrolada em cordas mortais. E o que era pior, não podia se soltar, eram as próprias cordas da morte, diz o salmista. E como se não bastasse, ele diz que os terrores da sepultura como que entram entre aquelas cordas e dominam aquela pessoa, aquela nação completamente. É como, meus irmãos, como salmista, eu também creio que os terrores da sepultura, essas angústias, essa ânsia de morte do exílio, perturbam as pessoas. Ainda hoje, as pessoas que se deixam prender pelas cordas do pecado. Quantas pessoas estão escravizadas, meus irmãos? Hoje você tem motivo de agradecer tanto, de louvar a Deus tanto, de adorar o Senhor por estar aqui. Você não tem ideia do que é uma pessoa presa por essas cordas. Eu sei que os irmãos têm. Eu digo isso, meus irmãos, porque eu tenho lido, eu tenho visto, eu tenho ouvido registros da jornada de vida de muitas pessoas. E o que é mais difícil, eu sei que hoje é um dia de gratidão, de alegria, mas é culto de doutrina também, então posso arrochar um pouco, porque, meus irmãos, é muita gente, inclusive de igreja, pessoas cujo estilo de vida não corresponde com o testemunho cristão, de quem já foi liberto do cativeiro. Se a cédula já foi rasgada pelo Senhor, se Ele já levou sobre si o cativeiro, por que essas pessoas ainda estão no exílio, ainda estão acorrentadas? É isso que me toca profundamente, sabe, meus irmãos? Algumas dessas pessoas, meus irmãos, nunca, as cordas são tão terríveis, os tentáculos são tão grandes, que essas pessoas não conseguem esquecer as cicatrizes da sua mente. Até hoje, esses terrores da sepultura se apoderaram delas, como se ainda fossem escravas do pecado. E infelizmente muitos cristãos no dia de hoje se deixam enrolar por estas cordas, e os terrores os atormentam. São pessoas crentes. Eu estou falando para crentes, não é culto de doutrina, irmãos, que se envolvem em práticas pecaminosas, tais como prostituição, adultério. Pastor, o dia de hoje só fala isso, mas é a palavra. E de repente eclode alguns escândalos, notícias, por exemplo, de um triângulo amoroso vem a público, pessoas escravas da perversão sexual se expõem nas redes sociais, outros presos pelas cordas da lascívia continuam exilados longe da comunhão de Deus. A igreja diga misericórdia. E esse tipo de testemunho, para ser literalmente fiel ao texto, representa um verdadeiro terror para a reputação da igreja do Senhor.
além de afetar a família, afetar a comunidade, a igreja, acaba deixando um rastro de morte tremendo, meus irmãos. Divórcio para todo lado, amargura, ódio. Muitas pessoas abandonam a fé. Então estar aqui hoje é um grande privilégio. Voltemos ao versículo 3 do Salmo 116. Laços de morte me cercaram, e aí voltamos para a NAA. Angústia do inferno se apoderaram de mim, fiquei aflito e triste. Meus irmãos, quem não conhece a palavra de Deus é capaz de dizer: não, o inferno não existe. Mas deixe-me dizer uma coisa para os irmãos: será que existe um inferno pior do que uma pessoa crente sentir aquela angústia na consciência culpada, aquele tormento por causa de pecados praticados, não confessados, que são levados adiante, às escondidas, às ocultas, e enquanto esta pessoa ama o Senhor, está se esforçando para servi-lo, mas ao mesmo tempo está preso por essas cordas, dominado por ela. Meus irmãos, eu acredito sem dúvida que em tese era isso que o salmista estava querendo dizer. Os terrores da sepultura me dominaram, não via outra coisa senão sofrimento e tristeza. Isso é a escravidão, isso é o exílio. Então a angústia, meus irmãos, às vezes tem angústias tão terríveis, e a gente tem visto tantas pessoas sofrendo, que mesmo aquela mão generosa, mais gentil, não pode ajudar. Há momentos de tristezas em que uma palavra de consolação pouca ajuda. Há momentos de sofrimento e tristeza que você mesmo terá que ir a Deus, porque Ele nunca vai frustrar as suas expectativas. O nosso Deus nunca falha. Contanto que o pecador se arrependa, se volte para Ele, como Provérbios 28 e 13, aquele que encobre a sua transgressão não prospera, mas o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então esse é o primeiro registro, o registro das experiências do exílio, experiência de tristeza, de sofrimento, as harpas penduradas no salgueiro. Cante um hino lá de Sião. Como a gente pode cantar em terra estranha? Não havia alegria. Mas há um segundo registro ainda das experiências do exílio: a oração e a misericórdia de Deus. Ah, meus irmãos, oração e a misericórdia, porque diante de um quadro de sofrimento e tristeza, irmãos, é a melhor hora para a oração. Na minha pequena experiência, nos registros da minha jornada, eu descobri que a melhor hora de orar é o momento de maior angústia, e é quando a gente tem uma certeza, pelo menos essa certeza eu tenho com o Janildo: a gente precisa orar até conseguir orar. Mas dizia Spurgeon, o grande pregador, quando você não puder fazer nada além de orar, então esse será o melhor momento para começar a orar. Você não tem mais nada a fazer, não tem mais a quem pedir, ninguém empresta mais, não tem mais crédito, não tem mais para onde correr, não tem mais força, às vezes não tem mais disposição e nem ânimo. Quando você está assim, não tem mais nada a fazer, só resta uma coisa: orar. E esse é o melhor momento para orar. Chegamos ao versículo 4, pastor, são 19, tenha paciência. O versículo 4 na NVT diz assim, nós lemos que foi exatamente isso que o salmista fez. Olha o que é que ele faz: então, você viu a cena, angústia, aflição. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. Aí volte ao Salmo 116, versículo 1 e 2. Ele começa dizendo assim: amo ao Senhor, amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Versículo 2, ele disse: eu amo o Senhor porque Ele se inclinou, Ele inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei por toda a minha vida. Meus irmãos, quando o coração e a mente de uma pessoa estão cercados por essas cordas de angústias, as cordas do exílio, como é bom saber que há uma saída, que podemos encontrar uma saída na paciência, oh glória a Deus, e na misericórdia de Deus.
o clamor de um servo aflito. Eu sei que tem irmãos aqui que passou o ano todinho, não teve nenhuma aflição. Eu acho que nem é desse mundo, mas esse ano se viveu, meus irmãos, dias que você não pode nem imaginar. Todos os anos nós passamos por esses momentos, mas pode ter certeza que em meio ao sofrimento, quando nós estamos em meio ao sofrimento, em meio às tristezas, às angústias, os problemas desta vida, e nós clamamos ao Senhor, este clamor aciona a paciência, a misericórdia de Deus, e Ele nos socorre. Veja o versículo 5 do Salmo 116: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Repita comigo só a última frase: o nosso Deus é misericordioso. Quem pode agradecer a Deus porque as misericórdias dele não têm fim? Elas se renovam a cada manhã, se renovaram hoje, por isso nós estamos aqui. Oh, meus irmãos, isso é muito lindo. E o versículo 6, o Senhor vela pelos simples. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Quem pode agradecer a Deus? Não tenha cerimônia não, que talvez você não queira nem levantar a mão, mas se você tiver coragem, você levanta. Talvez você tenha um dia neste ano, tenha ficado prostrado. Jesus, agora só o Senhor, consigo nem me levantar, mas lá estava o Senhor para te levantar. Glória a Deus. Quando eu estava prostrado, Ele me salvou. Eu acredito que dá até para dar um glória a Deus, porque Ele mesmo, foi Ele que nos salvou. Só Ele podia fazer. Quem pode dizer um aleluia por isso, meus irmãos? A paciência, a misericórdia do Senhor, irmãos, são igualmente maravilhosas. E eu fico assim pensando, eu estava meditando nesta palavra, anotando algumas coisas, algumas que nem sequer foi possível trazer hoje. Pensando em milhões e milhões de pessoas, meus irmãos, que gastam o melhor de suas vidas indevidamente nas práticas pecaminosas. E eu pensando também na misericórdia de Deus, como são infinitos. Mesmo quando homens e mulheres voltam suas costas para Deus, mesmo quando essas pessoas não consideram as ordenanças do Senhor, as ordenanças do Senhor são desconsideradas, o nome do Senhor é blasfemado, a misericórdia dele, até mesmo a misericórdia é desprezada, o seu poder é desafiado. Mesmo assim Deus continua compassivo e misericordioso. Você pode levantar a mão e agradecer esse Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. E Ele faz isso para quê? Para preservar os seres humanos. Eu falei de algumas experiências, registros das experiências do exílio, sofrimento, tristeza, mas também momento de oração e a misericórdia de Deus. Mas um terceiro registro que eu quero anotar são os registros das experiências da libertação do exílio. Glória a Deus. Descanso e livramento pela presença de Deus. Ah, meus irmãos, eu fico imaginando aquele culto, no momento em que eles começam a celebrar pelo sossego, pelo descanso, pelo livramento feito pela presença do Senhor. Você acompanha comigo o versículo 7, porque a gente pode ver, como se o celebrante daquele culto estivesse narrando de forma abreviada o que Deus fez. Ele chama toda a congregação para voltar ao descanso. Olha o que diz o versículo 7: ó minha alma, volte ao seu sossego. Na corrigida diz ao descanso, pois o Senhor tem sido bom para você. Nós acabamos de cantar: sua bondade me seguirá, Senhor. Oh, glória a Deus. Oh, minha alma, volta ao teu sossego, pois o Senhor tem sido bom para você. Meus irmãos, o que eu pude perceber, o Senhor trouxe ao meu coração, que era uma nova era de descanso que estava chegando. E isso me fez lembrar também, o Espírito Santo do Senhor nos faz lembrar daquilo por onde a gente já passou, né, irmãos? Você vai ler na palavra, lembrei-me de 2 Samuel 7:1, quando o Senhor fala a Davi: olha Davi,
E o texto diz assim: o Senhor tinha lhe dado descanso ao redor. Isso é uma experiência do registro das nossas experiências, e que quando chega esse tempo a gente tem a noção plena que ele chegou. É um tempo abençoado, mas é também um tempo para se estar muito vigilante. E quando o Senhor tinha lhe dado descanso de todos os seus inimigos, segundo Samuel 101. Mas, meus irmãos, essa nova era de descanso, segundo Deus nos fez perceber, tem dois aspectos primordiais. Primeiro, Deus patrocinara um grande livramento. Veja o versículo 8. Tem descanso porque aconteceu um livramento. Quando a pessoa está em meio às guerras, quando a pessoa está em meio à aflição, ao sofrimento, a pessoa está em busca da misericórdia do Senhor, está clamando e esperando, mas quando a bênção chega, glória a Deus. Veja o versículo 8 do Salmo 116. Pois livraste, aqui é um grande livramento. Pois livraste da morte a minha alma. Eita Jesus. Eu queria pedir à igreja para ler esse versículo juntamente comigo. 1, 2, 3. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Celebre ao Senhor por isso, meus irmãos. Nós estamos falando da alma, onde estão os nossos sentimentos, as intenções do nosso coração, as motivações do nosso ser. Aonde opera também os pecados do nosso eu, o egoísmo, o orgulho, a prepotência, a arrogância, a intolerância, o exibicionismo, a justiça própria. Veja o que diz o texto. Ele está falando de livramento, versículo de número 8, meus irmãos. Por isso que tem descanso, porque tinha livramento. Livraste a minha alma, glória a Deus, da morte. Das lágrimas, minha alma das lágrimas os meus olhos, desculpe, da queda dos meus pés. O que eu vejo aqui é um livramento tríplice. Primeiro, Deus livra a sua alma da morte. Deus livra a sua alma da morte. E eu anotei isso aí que o Espírito Santo trouxe no meu coração. Isso fala de falência física e emocional. Você hoje pode se alegrar e agradecer a Deus, porque Ele livrou a tua alma da morte. Milhões e milhões, são em torno de 700 milhões de pessoas que morrem, meus irmãos. Morrem diariamente. É uma coisa tremenda. O Senhor livrou a tua alma da morte, falência física. Você pode agradecer a Deus porque hoje você pode andar e caminhar aqui. Quantos venceram momentos difíceis na sua saúde física este ano? Eu só perguntando para você dar glória a Deus se você puder agradecer. Tem algo a agradecer. Quem sabe você fez uma cirurgia, 2, 3, eu conheço irmãos que já vão na 4ª e estão escapando. Esse é que está dando glória a Deus hoje. Morte física, mas também da morte emocional. Agradeça a Deus porque tem muita gente deprimida que uma hora dessa queria estar aqui, mas está dentro de casa se remoendo, solitário, que não quer ficar na companhia da família. Pessoas que se isolaram. Não no momento de solitude, mas é solidão mesmo, é melancolia, é desespero, é dor, é angústia, é decepção, é amargura, são traumas, meus irmãos, quem sabe do passado e coisa do presente, falência física e emocional. Quem pode agradecer a Deus porque está aqui hoje, porque Deus livrou a sua alma da depressão, da ansiedade. Dê um glória a Deus mais alto para Jesus, porque tem mais de 40 milhões de brasileiros sofrem do mal da depressão, e você está dando glória a Deus aqui hoje, terminando o ano de 2024. Só obrigado, Senhor, porque Tu livraste a minha alma da falência física e emocional. Vamos aplaudir, meus irmãos, a bondade de Deus, porque Ele não precisa do nosso aplauso. É a bondade dEle, é a misericórdia dEle, meus irmãos. Esse versículo dá uma mensagem de 1 hora.
mas Ele livrou também a nossa alma, meus irmãos. Deus livra a nossa alma das lágrimas. E o que viu meu coração? Das lágrimas, da falência moral. É porque os irmãos não têm o tempo que nós temos no gabinete pastoral para ver pessoas desesperadas, falidas moralmente, se envolveram em práticas pecaminosas, destruíram a família, escandalizaram uma geração inteira, a igreja do Senhor. É um desespero tremendo. Sim, irmão, o que é que eu vou fazer agora? Eu estou nas mãos agora dessa pessoa, estão me chantageando. Eu não sabia que não podia acessar, e agora o que é que eu vou fazer? E a gente tem que ensinar e às vezes orientar até de forma jurídica como sair de determinadas situações, falência moral. A esposa desesperada, filhos decepcionados, a igreja do Senhor abalada, escândalos sem precedente, falência moral. Você está aqui hoje, o Senhor livrou a tua alma das lágrimas dessa falência moral. Então, o que é que você está esperando para agradecer a Deus? Agradeça, 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 meu irmão, glória a Deus. Porque muitos estão falidos e uns não têm mais nenhum senso do ridículo, nem de vergonha, nem de pudor, nem de decência alguma. As mentes estão cauterizadas como se nada tivesse acontecido ou acontecendo. Estão falidos moralmente. E outros não param de chorar. E tudo que podem fazer. Certa vez, recentemente me disse: pastor Tom Zé, eu não paro de chorar. O que é que eu faço? Ele disse: chore. Chore mais. Pastor, não aguento mais. Chore até não poder mais. Porque você conhecia a palavra. Você conhecia o mandamento do Senhor. Você sabia o que eram as cordas da escravidão. Você sabia o que era o exílio. Você sabia o que era semear sementes ruins. Há quanto tempo você me ouve pregar nessa igreja? E diz: pastor, o inimigo me enganou, eu sei. E agora a misericórdia de Deus está à tua disposição, glória a Deus. Volta do exílio, glória a Deus. E você dá uma palavra, e você leva a pessoa, e a gente acaba chorando junto, meus irmãos. A misericórdia do Senhor, falência moral. Irmãos, eu preciso já me encaminhar. Mas se a gente passar para 2025, está todo mundo em casa. Glória a Deus, não vai passar. Deus livra, diga assim: Deus livra a minha alma da morte, falência física e emocional. Deus livrou a minha alma das lágrimas, falência moral. Deus livrou a minha alma da queda, falência espiritual. Meus irmãos, quantos não estão mais entre nós? Quantos estão longe? Quantos saíram? Meus irmãos, todos nós reconhecemos que somos tão limitados. A nossa estrutura é fraca, nós somos fracos, vulneráveis, mas é nesses vasos de barro inúteis, terrenos e fracos, que Deus colocou um tesouro de inigualável valor, a presença de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sabe que a nossa estrutura é pó, é assim que está no Salmo 103, versículo 14. Toda a igreja sabe. Meus irmãos, mas há um segundo aspecto dessa nova era de descanso. Além do livramento, meus irmãos, Deus traz, Ele cria uma oportunidade. Veja o versículo 9, a oportunidade de andar na presença dEle. Meus irmãos, como agradecer a Deus num dia de hoje, se não se andou na presença dEle? Veja o versículo 9, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Quem gosta muito dessa expressão são os vasos, né? Este versículo 9 é uma matéria. Meus irmãos, esse versículo 9 é lindo.
porque para mim ele é uma metáfora da restauração e expressão da vida nova que o Senhor trouxe à comunidade de Israel, restaurada por ele. Mas também é uma palavra profética que apontava para a presença do Senhor que viria aos corações de todos aqueles que crescem em Jesus como seu Salvador. Foram feitas novas criaturas, não é assim, meus irmãos? E quantos textos, meu amigo Jeová? Efésios 2:10, 1 Pedro 1:23, Tiago 1:18, e tantos outros textos, Efésios 3:16, poderia citar todos eles de cor. Meus irmãos, a presença dele, a vida de Deus veio ao teu coração. Quantos aproveitaram essa oportunidade? Ele criou essa oportunidade, nos trouxe do cativeiro e diz: agora você vai andar na minha presença. E como andar na presença dele? E de vez em quando vai no cativeiro, de vez em quando se torna escravo, de vez em quando cai. Ele quer que você continue andando na presença dele e poder cantar aquele cântico, glória a Deus, dos que voltaram a Sião, do Salmo 126, como é que diz, meus irmãos, 1 e 2? Quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, estávamos como os que sonham, glória a Deus. Voltaram e disse: eu estava como que sonham. E o que era que estava acontecendo? Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. E então se diziam ao redor: olha aí o que aconteceu, grandes coisas fez o Senhor a estes. É assim que a igreja tem que ser reconhecida. O que é que esse povo está fazendo aqui, em vez de estar lá no aterro da praia de Iracema? Que negócio de aterro, meus irmãos? Aqui nós estamos em cima do monte, na presença do Senhor, glória a Deus. Agradeça a Deus. Aqui não vai ter os fogos, a gente vai ouvir os fogos aqui, mas sabe o que é que vai fazer a diferença? É o rebombar de glória a Deus e aleluia, dizendo: obrigado, Senhor, pelo livramento, sabe? E vamos ao último registro que eu anotei. Diga assim comigo: registros da nossa jornada pessoal de fé. Quantos tem registro aqui da sua jornada pessoal de fé? Não é só de 2024 não, mas 2024 eu espero que tenha registros preciosos. Irmãos, e aí a gente pode ir do versículo 10 até o 19, eu farei isso rapidamente, porque dentre esses diversos registros, eu quero ressaltar o da nossa própria jornada, porque tem da jornada do salmista, tem da jornada do povo de Israel, mas da nossa jornada, o que inclui também a misericórdia, a oração, o sofrimento. Sem dúvida alguma, meus irmãos, mas eu queria especificamente ressaltar 2 registros para sermos mais sucintos. Primeiro deles, devemos continuar crendo em Deus e vivendo pela fé, apesar do sofrimento. A igreja vai repetir comigo esta palavra de Deus. Diga assim: devemos continuar crendo em Deus e vivendo pela fé, apesar do sofrimento. Veja o versículo 10 e o 11. Eu cria, mesmo quando eu disse: estou muito aflito. Eu estou aflito, eu estou na peia, estou na luta, mas eu continuo crendo. Ele disse assim: eu disse na minha perturbação. Quando a gente está perturbado, a gente diz muita coisa. Eu não confio em ninguém. Para mim todo mundo é mentiroso. Era isso que o salmista estava querendo nos ensinar. É interessante, meus irmãos, que isso me lembrou de uma mensagem que eu preguei, uma mensagem de 1 hora só nesse versículo, na parte A do versículo 10. Só que eu preguei no texto de Romanos também, porque Paulo cita esse texto, a parte A do versículo 10 do Salmo 116, Paulo vai citar... Desculpe, em 2 Coríntios 4:13, ele diz assim: tendo porém o mesmo espírito de fé, ele está falando dos vasos, mas vai falar também da ressurreição, um texto muito lindo, está falando de 2 Coríntios, que é a carta da tristeza, foi aonde ele passou os maiores perrengues da sua vida, da sua jornada cristã e do seu ministério, aonde as pessoas disseram assim: a tua aparência é fraca, o teu sermão é desprezível. Paulo disse: olha, quando nós chegamos na Ásia, chegamos no desesperado da própria vida, esse tipo de tristeza. E ele diz assim: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso temos falado. Meus irmãos,
quando nós dizemos que cremos. Foi uma das coisas que eu pensei e anotei no meu coração para compartilhar com a igreja, dentre tantas que eu podia falar nesse versículo, mas essa eu preciso dizer, meus irmãos, porque criei, por isso falei. Às vezes a gente não entende bem o que isso significa. Nós estamos fazendo aqui uma confissão. Confissão são afirmações, são declarações que podem ser sustentadas pela palavra de Deus. A Bíblia diz que pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. Todo crente sabe disso. Então confesse a palavra de Deus com fé. Ele abre as portas, mesmo quando parece impossível. Deus age, e as coisas que são impossíveis passam a acontecer, tanto na esfera natural como na sobrenatural. E veja 2 Coríntios 4:13, meus irmãos, dá a entender que foi numa crise semelhante à do salmista que Paulo descobriu a sua fé. Eu não tenho dúvida de dizer isso. Note que o salmista estava aqui recordando os tempos da aflição do Egito. Estou muito aflito, porque está na parte B do versículo 10, a parte A, criei, por isso falei, eu estou muito aflito. E no versículo 11, ele expressa a sua perturbação, dizendo assim: eu estou vivendo num ambiente pesado, num ambiente de hipocrisia. Será que não é um ambiente que a maioria de nós também vive, meus irmãos, em dado momento? Um ambiente de hipocrisia, de mentira, de cinismo, de deslealdade. É tanto que ele diz assim: são todos mentirosos. É tanto que a gente escuta as pessoas dizer: ninguém tem amigo, não existe mais amigo, eu não confio nem na minha sombra, hoje eu não confio nem na minha esposa. Eu sinto muito. É como se não pudesse confiar em ninguém, ele não cria mais em nada. Então o salmista estava andando. Agora as coisas tinham mudado, porque eu ando na presença do Senhor aqui na terra dos viventes. Então ele estava andando na presença do Senhor, e ele havia se aproximado, eu diria, da verdade, de uma forma incomum. Por isso que ele diz: eu criei, por isso falei. Todos os homens são mentirosos, mas eu continuo crendo. Então o que o salmista estava dizendo era que se fosse confiar nos homens, ele acabaria se decepcionando. Meus irmãos, deixe-me falar pelo menos com muita humildade. Eu descobri, são alguns registros da minha jornada, não só em 2024, mas nessa jornada de mais de 40 anos de pastorado, convivendo com muitos companheiros. Eu descobri nessa minha jornada, tem alguns registros que constam lá, que eu preciso confiar inteiramente em Deus antes de confiar nos homens. E os irmãos sabem disso. Mas deixe-me contar uma experiência para os meus companheiros pastores e a igreja que está aqui. Consta também nos registros da minha jornada de fé e de Janilda, minha companheira de jornada, que torna o meu fardo muitas vezes bem mais leve. Eu aprendi a duras penas, meus irmãos, que alguns homens nos frustrarão, nos decepcionarão, por falta de fidelidade ou por falta de poder. Está lá nos registros da minha jornada. Às vezes você se frustra: meu Deus, esse irmão, aquela irmã, eu nunca pensei. Nos frustram, às vezes por falta de lealdade, de fidelidade. Outras vezes é só porque faltou poder, proeminência. Tira o cargo, que ele muda de ministério, ele vai embora, ele não fica mais aqui. Não teve um amém aqui. Eu não sei se os irmãos em casa deram amém. Talvez alguém se levantou para tomar um pouco d'água. Ah, meus irmãos, isso consta nos registros da minha jornada de fé. Mas eu posso dizer como salmista, eu creio tanto nessa verdade que eu posso dizer como ele: criei, por isso falei. Pronto, falei para os irmãos. Mas há um segundo registro aqui, nesse quarto ponto. Além de você, e aqui a gente já vai concluir a mensagem, os músicos já vão chegar aqui. Nós falamos inicialmente sobre crer.
crê a despeito da fraqueza do ser humano, da infidelidade, da sua insensibilidade, da sua deslealdade. Mas também o salmista diz assim: demonstre a sua gratidão pelos benefícios que Deus lhe concedeu. Quem viu demonstrar gratidão pelos benefícios que o Senhor lhe concedeu? Oh, glória a Deus! São registros da jornada. Que darei ao Senhor pelos grandes benefícios? Que darei em retribuição à bondade do Senhor? E essa pergunta, ela é respondida nos versículos subsequentes, nos versículos 13 ao 19, que eu não vou discorrer sobre eles, porque passaríamos para o ano de 2025. Aí ele diz assim: que darei? Eu vou erguer o cálice da salvação e bendizer o nome do Senhor. Eu gosto muito da tradução, se não me engano, a tradução da mensagem, que diz assim, do Eugênio Peterson. Ele diz assim: erguerei o cálice da salvação e farei um brinde ao Eterno. Eu acho lindo isso. Se eu perguntar aos irmãos quem veio fazer um brinde ao Senhor aqui, esse é o melhor brinde. O que você vai fazer em casa eu não sei, mas faça agora um brinde ao Eterno, porque Ele te concedeu muitos, inúmeros benefícios, e você não pode retribuir, só levantar as mãos e dizer: bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei que é uma linguagem simbólica, meus irmãos. Eu creio que no final de cada ano a gente tem que oferecer um sacrifício de gratidão ao nosso Deus. Por que os irmãos estão aqui hoje? Para oferecer um sacrifício de gratidão a nosso Deus. Alguns dos nossos irmãos da nossa igreja, nessa hora, não estão podendo celebrar o culto porque foram impedidos. Não vai ter culto, pastor. A igreja não abre, porque aconteceu isso. Mas você está aqui celebrando um sacrifício de gratidão ao Senhor. No final de cada ano a gente deve celebrar esse sacrifício. Sabe, meus irmãos, eu preciso concluir a mensagem, mas deixa eu dizer uma coisa para você, e você não ficar triste. Pare de murmurar, agradeça a Deus. Quantos podem agradecer a Deus aqui porque não foi nocauteado pelas crises do tempo presente? Cadê as mãos do povo aqui? Pastor, eu não sei nem o que é nocauteado. Nocauteado é a linguagem da luta, né? Do boxe, né? É aquele golpe que você desfere e a pessoa cai e não se levanta, e o juiz conta até 10 e a pessoa está lá. Quem sabe o capeta contou até 9 e você levantou e está aí de pé. Quem pode dar graças a Deus porque não foi nocauteado pela crise? Pare de murmurar, passe a agir com gratidão. Aí você pode dizer para quem está ao seu lado, diga assim: passe a agir com gratidão. Passe a agir com gratidão, meus irmãos. Pague os seus votos, agradeça a Deus. Versículo 14. E aí chegamos ao versículo 15. Preciosa é a morte, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Todos nós recitamos esse texto nos velórios, quando vamos despedir de quem nós amamos. Meus irmãos, mas sabe o que é que o salmista estava celebrando? Essa expressão, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, é uma espécie de epitáfio para aqueles santos que haviam perecido lá no exílio, que não tinham o privilégio de estar naquele culto de celebração, tinham ficado lá. E você sabe quantos dos nossos queridos e amados não estão hoje aqui celebrando? Mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte deles. Eu liguei, pastor Adail, mande aí um relatório para mim de quantas notas de pesar só da secretaria saiu esse ano aqui. Ele me mandou 105 notas de pesar. 105 amados não estão conosco, amadas, membros dessa igreja aqui em Fortaleza. Mas preciosa é aos olhos do Senhor a morte desses santos. Dentre eles eu poderia falar de tantos, vou citar alguns. A irmã Elite,
Glória a Deus, irmã Neta, esposa do irmão Nonato, meu companheiro, talvez esteja lá em Portugal me ouvindo agora de madrugada. Irmã Zulene Sabino, esposa do pastor Afonso. Minha cunhada Carmecita, querida, fazendo falta. Tantos pastores, irmã Abinoã, pastor Castro, pastor Dionísio, meu amigo de Iguatu, pastor Raimundo Freire, de Alencar, um dos queridos. Eu lembro do meu querido amigo Iron, muito novo. Tantos amados irmãos e irmãs, preciosos aos olhos do Senhor, a morte de vocês. E nós reverenciamos estes homens e essas mulheres, porque eles partiram a estar com o Senhor, mas partiram crendo, firmes na esperança, estão aguardando a bem-aventurada volta de Jesus. E você que está aqui hoje tem motivo para agradecer, porque está vivo. Quem pode demonstrar a sua gratidão como servo do Senhor? Todos vós, servos do Senhor. Quem pode agradecer a Deus? Versículo 16. Irmão, vamos ficar em pé para ouvir o resto da mensagem em pé, porque nós vamos cantar o hino 370. E eu vou dizer uma coisa: vai ter glória a Deus aqui mais alto. Nós vamos competir com os fogos lá da praia. Quem pode agradecer o Senhor porque Ele quebrou as correntes que te prendiam? Correntes que tentaram te prender, mas elas se quebraram. Veja o versículo 16. Senhor, eu sou de fato... Irmãos, vocês podem ler esse versículo comigo? Olha só que coisa linda. O cronômetro está aí, está longe ainda, ainda falta 11 minutos. Glória a Deus, dá tempo de pregar mais, mas eu não vou. Glória a Deus. Diga assim comigo com muita alegria. Versículo 16. Toda a igreja: Senhor, eu sou de fato teu servo. Não, eu queria que você dissesse mais alto. Você com essa convicção. Olha só o privilégio que você vai falar agora. Bem alto. 1, 2, 3. Senhor, eu sou de fato teu servo. Eu sou teu servo, filho da tua serva. Olha aí. Quebraste as correntes que me prendiam. Quem sabe muitas vezes você clamou o nome de Jesus para lhe ajudar, mas ao mesmo tempo a sua boca estava cheia de reclamação, de murmuração, faltou gratidão, porque, meus irmãos, reclamar, murmurar envolve muito poder negativo e maligno. Se você quiser que o poder de Deus seja liberado para a sua vida, você precisa parar de murmurar e agir com gratidão. Agir com gratidão. Quem é grato ao Senhor aqui, meus irmãos? Agora eu queria ler com você uma conclusão que o Senhor me fez escrever. Mas eu queria recitar isso como se fosse um grande coral, que a igreja está aqui hoje, ouvindo esta palavra. Aqui é o nosso sacrifício de gratidão. É o que está no versículo 17. Todos juntos nessa introdução. 1, 2, 3. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. O salmista diz que invocará o nome do Senhor, mas somente depois de ter oferecido um sacrifício de gratidão. Santo Agostinho tinha razão quando disse: a gratidão é a memória do coração. Se você tem memória, você não vai esquecer de agradecer. Quem veio celebrar um sacrifício de gratidão nesta última noite,